Boa noite, pessoal. Como no vídeo anterior a gente tinha falado, a gente estava conversando sobre os canais, né? Já tinha começado comentando sobre o que é esse botão Multi, S, que é de solo, e FX, que é de efeito. Tá? Então, essa aqui também são canais, mas a gente vai trabalhar mais aqui, tá bom? Na nossa mesa de som, a gente já configurou para que a gente recebe exatamente o que está vindo da mesa do som. Então, no bumbo, que vai estar no canal 1, é a mesma coisa que vai estar na mesa de som lá da igreja. Essa configuração de como acertar isso é um pouquinho mais chatinho. Não é difícil, um pouco chato. Eu vou gravar lá na igreja, porque isso aí não dá para gravar em casa. Hoje, eu já vou começar a falar sobre efeitos que a gente coloca, tá? Os efeitos no Reaper normalmente são chamados de VST. Para colocar efeito, a gente tem duas formas. Então vamos supor, eu quero colocar um efeito ou equalização. Vou colocar os dois como a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa, tá bom? Então, efeito ou equalização, o que é isso? Alguma forma dá uma melhoria, né, em alguma coisa, em um som específico. Então, o bumbo, por exemplo, o bumbo é aquela parte que fica na bateria, que fica no chão, que o baterista aperta, toca com o pé. Ele costuma ter um som um pouquinho mais grave, tá? Então, a gente quer mexer nas graves, a gente vai mexer nos efeitos. Isso deixem para o pessoal do som fazer, mas só para todo mundo geral saber o que acontece, tá? Então eu vou clicar aqui no efeito. Se eu clicar aqui no efeito, eu cliquei, ele já aparece tudo isso. Como eu estava falando que os efeitos do Reaper são chamados geralmente VST. Aí você vem aqui, a gente tem VST, a gente tem VST-I, VST3, VST3I. Tudo é efeito. Instrumentos, não usam instrumentos, tá? Essa parte de instrumento. Isso aqui geralmente é para quem está conectando um instrumento diretamente ao notebook, para quem grava em casa, no meu caso, tá bom? Então, VST. Eu vou colocar um efeito. Por exemplo, eu quero colocar um efeito reverb. Aí o Reaper, ele já tem um efeito nativo, que é reverb, chamado Reverb. Eu clico aqui, adiciono. Aí eu tenho que fazer uma série de configurações para acertar o som exato que eu quero. Então, adicionei. Tá bom. Aí eu posso fechar. Se tiver aqui marcado, significa que está adicionado, tá bom? Aí eu fechei. Olhem aqui, o que apareceu aqui? Reverb. Ou seja, nesse canal tem o efeito de reverb. Para eu desligar o efeito, eu posso clicar no botão direito do mouse, aparece isso aqui e deletar o efeito. Então, se você colocou algum efeito sem querer, você deleta. Tem outra forma também de tirar isso. Vou colocar o efeito de novo só para mostrar isso. Adicionar. Está adicionado. Eu vou fechar. Eu posso também clicar aqui nesse botão de energia. Não sei se vocês perceberam que aqui ficou verde porque está com efeito. Esses aqui estão cinza porque não tem efeito. Agora, se eu clicar nesse botão, aparece assim. Ou seja, está desligado, está sem o efeito. Então, às vezes, por exemplo, eu coloco um pouquinho de efeito de reverb no vocal. Só que, de vez em quando, o que acontece? Troca o microfone e alguém começa a usar o microfone para falar. Quando a pessoa está falando, se tiver algum efeito de reverb, às vezes, para falar, pode dar um som estranho, uma sensação um pouco estranha.
e parece uma voz cantada. Então, para tirar isso, quando a pessoa pega o microfone errado, aí o que você faz? Você desliga o efeito aqui. Quando a pessoa terminar de falar, você abre. Tá bom? Então, esse aqui é basicamente o efeito. Eu posso colocar vários efeitos e tudo num canal só. Mas cuidado, porque quanto mais efeito que a gente tiver, mais processamento que o computador vai ter que fazer, consequentemente, pode travar, enfim. Então, a gente só vai colocar o necessário. Tem outro efeito que a gente vai usar muito, que é de equalização. Então, a gente vem aqui de novo. O Reaper tem uma equalizador inato, que é chamado RAEQ. Eu coloco aqui. Aí essa parte também não é para vocês saberem, porque é mais técnico. Então, por exemplo, efeito de bumbo, em inglês, que se chama kick. Então, vamos supor, eu selecionei. Então, isso aqui já é uma equalização básica para bumbo. Já está selecionado. Esse aqui é para dar um ganho, ou seja, para dar um pouquinho de volume. Não usem até se for muito necessário, porque quanto mais ganho que você colocar, mais ruído que você começa a ter. Então diminui bastante. No ao vivo, se fosse no ao vivo, quanto mais ganho, mais microfonia. Mas como essa aqui é uma mesa digital, não tem microfonia, então o ganho geralmente não tem esse efeito. Ele dá mais volume, mas também distorce um pouco. Então não usam tanto. Tá bom? Então a gente já tem outro efeito aqui. Se eu desligar tudo, o que acontece? Você desligou todos os efeitos, ou seja, de reverb e de equalização. Então, para não acontecer isso, eu só quero desligar o efeito de equalização. O que eu faço? Eu aperto aqui o mouse esquerdo, aperto o mouse esquerdo e eu posso tirar esse efeito por aqui, aqui no azul. Clicando aqui. Tirei. Tá vendo que apareceu aqui? Então, isso aqui é quanto ao efeito. Agora, uma informação importante. Eu sei que já passei muito do tempo, mas os efeitos que a gente coloca, a gente tem que ser muito particular. Não pode sair colocando efeito. Por favor, antes de colocar qualquer efeito, fala comigo, fala com alguém do som para autorizar. Por quê? Dependendo do efeito que você colocar, a gente pode começar a ter atraso na live. E o que vai acontecer? A pessoa em casa, olhando a live, assistindo, vai ver que o pessoal canta e leva um segundo, a boca mexe, mas leva alguns segundos para sair o som. No próximo vídeo eu já vou falar sobre isso e a gente também vai falar sobre endereçamento, tá bom? É isso.